O Salmo 31 e o verso 24 nos diz: esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Quem? Vós todos os que esperais no Senhor. Amém? Assente-se adorando a Jesus. Este salmo me chamou a atenção ontem, quando eu estava, por algum momento, realizando o meu devocional do final do dia. E esse salmo foi um texto aleatório que abri a Bíblia, comecei a ler, mas eu li ontem à noite do Salmo 28 ao 36. Foi a minha meditação de final de dia ontem. Mas quando eu li o verso 24 do Salmo 31, esse salmo ele ficou martelando na minha cabeça. Esse salmo me chamou a atenção da maneira como o salmista Davi inicia o verso 24. O verso 24, ele começa com uma ordem direta para nós, dizendo: esforçai-vos. Tem tantos outros salmos maravilhosos que não vão contradizer o que ele está dizendo aqui, mas existem outros salmos que nos mandam descansar na presença de Deus, que nos mandam entregar a nossa preocupação em Deus e descansar. Mas esse salmo, verso 24, ele começa dizendo para nós: esforçai-vos. Isso me chamou a atenção, e eu voltei no início do salmo de número 31 e reli todo o salmo. E o que me chamou a atenção foi o seguinte: que para chegar lá no verso 24, antes de Davi dizer esforçai-vos, ele começa o Salmo 31 trazendo algumas características do Deus a quem nós servimos, trazendo algumas características do Deus a quem você entrega a sua vida. E ele começa o Salmo 31 dizendo: Senhor, em Ti eu confio. O primeiro verso do Salmo 31, ele começa dizendo: Senhor, em Ti eu confio. É como se ele estivesse diante de uma multidão de pessoas. É como se ele estivesse diante de uma multidão de possibilidades. E eu fiquei imaginando exatamente isso. Eu fiquei imaginando exatamente o salmista parado diante de uma multidão de possibilidades, e ele olhava para as possibilidades e dizia: essa possibilidade aqui não vai me trazer resultado. Olhava para outra possibilidade e dizia: essa possibilidade aqui talvez vai até me fazer caminhar um pouco, mas não vai ter o suficiente para me fazer chegar na vitória. Quem sabe Davi olhava os seus olhos ao seu redor e mirava para outra possibilidade, e ele até dizia: quem sabe esta outra possibilidade me poderia fazer chegar em algum determinado lugar da vida, mas não traria a vitória completa para mim. E de repente eu imagino Davi levantando os seus olhos aos céus, e como que ele pudesse contemplar o Deus Todo-Poderoso assentado sobre alto e sublime trono, assim como Isaías vai descrever na sua profecia. Eu fico imaginando Davi levantando os seus olhos e dizendo: Senhor,
diante de todas as possibilidades que eu já olhei, em Ti sim eu confio. Diante de todas as possibilidades que eu já imaginei alcançar o socorro, o Davi estava dizendo: em Ti, Senhor, eu tenho a plena confiança de que sim, eu vou ser vitorioso. E com essa característica ele começa dizendo no Salmo 31, em Ti, Senhor, em Ti eu confio. E ele começa descrevendo algumas coisas a mais. Ele começa relatando algumas características a mais de Deus. E ele continua dizendo: Deus, Tu és a minha rocha forte. Com certeza, o Davi olhava para a estrutura de todo o palácio do reinado da sua época. Com certeza o Davi olhava para toda a estrutura da casa que sustentava o homem mais poderoso da sua época, e ele ficava olhando para aquela casa e pensando: o que sustenta essa casa de pé, com certeza são os alicerces fundados em uma rocha muito poderosa. O que sustenta essa grandiosa casa é a rocha que está por debaixo dessas paredes lindas, dessas paredes bem produzidas, mas o que traz o sustento é a rocha que está nas profundezas. E o salmista estava olhando para tudo aquilo que o rodeava, e ele dizia: Senhor, Tu és a minha rocha forte. O salmista dizia que Deus era o seu castelo. E ele continua na descrição do salmo dizendo: Deus, Tu és o meu refúgio. E depois de ele trazer algumas informações, depois dele adorar a grandeza de Deus, aí sim ele vai chegar no verso 24 que nós lemos dizendo: esforçai-vos. Veja que é diferente você receber uma palavra de alguém dizendo: esforça-te. Mas para eu me esforçar, eu preciso ter algo que me dá sustento, sabendo que eu vou me esforçar e vou alcançar aquilo que eu desejo. Não adianta esforçar-se por algo que não traz resultados. Não adianta procurar. Eu estou deixando Deus me usar aqui, e se Deus falar com você, não fique imaginando que sou eu que estou aqui falando coisas da minha cabeça, mas eu tenho certeza que Deus está entregando uma mensagem ao teu coração. Eu sou apenas o canal, é Deus que manda a mensagem para você ouvir aquilo que você precisa. Não adianta ficar buscando resultado em búzios, em tarô, em cartas de adivinhação. Não adianta você ficar buscando resultado para a tua vida em adivinhos, em pessoas que deixam aí os cartazes pendurados nos postes, dizendo: eu trago seu amor de volta em 3 dias, dizendo: eu trago solução para a tua vida. Isso é engano, isso é mentira de Satanás, isso é o diabo querendo enganar a tua vida. Você precisa se esforçar por algo que é verdadeiro, você precisa se esforçar por algo que é real, e o que é real e verdadeiro só existe um. O nome dele é Deus Todo-Poderoso, aquele que está sentado no alto e sublime trono. É diante da presença desse Deus que você precisa se esforçar. E o salmista diz: esforçai-vos, porque aqueles que esperam no Senhor terão os seus desejos alcançados.
Ele fortalecerá o teu coração. Mesmo declarando todo o poder de Deus, mesmo declarando toda a força e autoridade que há no nome de Deus, o salmista nos aconselha a nos esforçar. E aí, quem sabe você fica pensando: mas pastor, se Deus é o Todo-Poderoso, por que precisa do meu esforço? Se Deus é Todo-Poderoso, por que precisa da minha dedicação? Se Deus é Todo-Poderoso e sabe o que eu preciso, porque eu preciso orar, porque eu preciso renunciar o mundo, renunciar o pecado, porque eu preciso renunciar a oferta do mal. Por que que Jesus, por que que Deus, sabendo de tudo que eu preciso, por que que Ele já não entrega nas minhas mãos? E aí eu vou te fazer lembrar de algumas passagens bíblicas, que você vai entender o porquê é necessário se esforçar. Lembra do cego de Jericó? Eu gosto tanto do cego de Jericó. A Bíblia diz que Jesus estava passando com uma multidão no meio do caminho. A Bíblia diz que o cego estava à margem do caminho. O cego não estava no meio do caminho, ele estava à margem. Jesus estava com a multidão no meio do caminho. E é isso que eu acho interessante, porque existem vezes que você está precisando de um socorro, você está precisando de um abraço, você está fora do caminho, você está à margem do caminho, e você está vendo pessoas no caminho que vão passando, e você pede o socorro, pede ajuda, pede que eles te tirem da margem, te coloquem no caminho, mas as pessoas tudo que fazem para você é dizer: fica quieto porque você não é merecedor de estar no caminho, fica quieto porque você está à margem do caminho, fica quieto porque você não merece estar aqui onde eu estou. Mas a Bíblia diz que o cego de Jericó, ele se esforçava, ele clamava mais alto, e ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi quando Jesus ouve o clamor do cego, Jesus para no meio do caminho e ele diz: tragam esse cego para o meio do caminho, tira ele da margem, coloca ele no caminho. E as pessoas ficam olhando e dizendo: ele não era merecedor, ele é um cego, ele é alguém que está pedindo esmola. Talvez as pessoas olhavam para você e diziam a mesma coisa: você não merece estar no caminho, você não merece estar perto de Jesus, você não merece ser alvo da bênção de Deus. Mas o teu esforço, o teu grito de socorro está sendo ouvido por Deus, e Deus está parando para te atender. Deus está parando para trazer solução. Deus está parando para te colocar no caminho e para fazer como Ele fez na vida do cego, curar diante de todos aqueles que te desprezavam, trazer a vitória para a tua vida, diante de todos aqueles que humilhavam, trazer a vitória para você diante de todos aqueles que diziam que você não era merecedor, porque Deus vê o esforço que nós fazemos para nos aproximar dEle. Qual é o esforço que você tem feito para se aproximar de Deus? Queremos vitória, queremos milagre, queremos progresso na nossa vida material, queremos ser abençoados na vida familiar, mas esquecemos do mais principal, esquecemos daquilo que vai trazer resultado, que é nos aproximar de Deus. O salmista está nos trazendo um conselho, e ele está dizendo: se esforce, te aproxime de Deus, clame por socorro, grite pela presença de Deus, peça para que Ele venha ao teu encontro, porque o poder é dele, a autoridade é dele, mas o desejo de me aproximar dele é meu desejo.
o cego sai curado. E você não vê nenhuma outra pessoa ser mencionada naquele texto, a não ser o cego que se esforçou. Você não vê o nome de ninguém da multidão. Você não vê nenhuma pessoa da multidão sendo destaque naquele texto bíblico. Aliás, a multidão só foi tratada como a multidão que desprezou o cego. Mas o cego, ele foi reconhecido como alguém que se esforçou, como alguém que venceu o medo, alguém que venceu a repreensão da multidão, alguém que se esforçou para alcançar a vitória de Deus. Entenda, o poder para fazer o milagre na tua vida é de Deus, o poder para mudar a tua história é de Deus, o poder para curar da doença é Deus que tem o poder. Mas o desejo de receber a vitória tem que ser manifesto através do meu esforço em se aproximar de Deus. Eu quero orar por você. Fica de pé comigo. Eu quero convidar você para chegar aqui à frente. Talvez muitas vezes você tem buscado por respostas e por socorro de Deus, mas você não deixa que os limites dos problemas te façam chegar mais perto de Deus. O problema te cerca e você só vai até um ponto. O problema te derruba e você não consegue avançar para se aproximar de Deus. O problema te envolve e você não consegue força para vencer essa muralha de problema. Você não consegue encontrar ânimo para levantar a cabeça e dizer: eu vou caminhar, eu vou encontrar a vitória. Mas neste momento o Senhor está revestindo a tua vida de força, o Senhor está revestindo a tua vida de poder, o Senhor está revestindo a tua vida de autoridade. E você vai sair daqui decidido a se esforçar, você vai sair daqui decidido a colocar a tua fé em ação e buscar em Deus a vitória. Você vai sair daqui caminhando em direção ao Salvador, porque o conselho é: esforça-te, porque Deus concede o desejo do coração. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pelos teus filhos que estão aqui na frente. Eles reconhecem que precisam de milagres, eles reconhecem que precisam, ó Deus, do teu socorro. Eles reconhecem, ó Deus, que precisam ser encontrados por Ti no meio desta muralha de problemas que eles estão vivendo. Mas o Senhor é o Deus que contempla, o Senhor é o Deus que vê, o Senhor é o Deus que vai ao encontro deles, o Senhor é o Deus que recebe a adoração dos teus filhos, e essa adoração sobe até a Ti como cheiro de oferta suave e agradável, ó Pai. Que esse esforço possa chegar diante de Ti como a dedicação pessoal dos teus filhos, como uma adoração, como sacrifício que eles fazem diante de Ti. E pela autoridade que há no nome de Jesus, eu ministro que eles recebam a vitória, que eles recebam o livramento, que eles recebam o Teu poder, que eles recebam a Tua paz, que eles recebam, ó Deus, o milagre que eles tanto esperam. É a minha oração para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe. Volte ao teu lar, volte ao teu trabalho, volte aos teus afazeres, se esforçando para chegar perto de Deus, que Ele vai conceder o milagre. Deus abençoe em nome de Jesus.